Essa apresentação refere-se a uma seleção que nós tivemos para um congresso de neurologia infantil e que nós fomos selecionados para apresentar nossos resultados sobre uma série de pacientes com o diagnóstico bioquímico, ou pelo menos com suspeita diagnóstica, de porfirias hepáticas agudas. Esse trabalho foi apresentado agora, no mês de novembro de 2022, e foi bastante importante mostrar dados brasileiros acerca desse grupo raro de doenças em um esforço conjunto, tanto de análise bioquímica e análise genética, provando que é possível fazer o melhor dos dois mundos em prol do diagnóstico do paciente. Esse não foi um trabalho individual, né? Tivemos a colaboração de vários setores, dentro da universidade, quanto também da equipe do Teria Pardini, e nós somos muito orgulhosos em mostrar que esse trabalho conjunto resultou na primeira análise de todos os genes de porfiria aguda numa coorte de pacientes brasileiros. Esses são os meus conflitos de interesse, e vamos mostrar algumas fotos, mas que elas estão previamente autorizadas para a família. Na realidade, as porfirias agudas constituem um grupo de doenças metabólicas hereditárias de caráter autossômico dominante, ou seja, são doenças em que geralmente você tem mais de uma geração afetada e que as enzimas envolvidas elas estão relacionadas com a biossíntese do M. Há 4 porfirias agudas. Dessas 4, 3 são herdadas de forma autossômica dominante, as mais comuns, e apenas uma é herdada de forma recessiva, que é a LAD, que é bastante rara, com apenas 9 casos documentados e confirmados no mundo. As manifestações das porfirias agudas podem incluir tanto alterações do sistema nervoso central, como confusão mental, encefalopatia aguda, crises convulsivas, como forma periférica, envolvendo tanto uma dor neurovisceral abdominal, que é característica da doença, bem como também a progressão para a perda dos movimentos de mãos e pés, com a alteração surgindo no sistema nervoso axonal. Dor abdominal, fraqueza muscular, hiponatremia, psicose aguda ou estado de confusão mental e alterações desautonômicas como taquicardia, queda de pressão ou arritmias cardíacas são as principais características clínicas de um paciente com uma crise aguda de porfiria. O diagnóstico bioquímico, que é o padrão ouro para esse grupo de doenças, se baseia na análise dos precursores da síntese do M, o ácido delta-aminoleubolínico, que vamos chamar de ALA, e do porfirilinogênio, que vamos chamar de PBG. Esses dois metabólitos dosados em urina de 24 horas ou em amostra randômica, mas de maneira quantitativa, são essenciais para se fazer o diagnóstico de porfiria aguda. Nesse contexto, o sequenciamento de nova geração ele permite a análise dos 4 ou mais genes envolvidos em porfirias, tanto cutâneas quanto agudas, acelerando o diagnóstico genético e permitindo o aconselhamento genético dos pacientes. Aqui seriam todas as enzimas que estão envolvidas no ciclo do M, e aqui nós destacamos a ALAD, que é a forma aguda recessiva, que é essa primeirazinha aqui na etapa, que transforma o ácido delta-aminoleubolínico, o ALA, em porfirilinogênio, no PBG. A aguda intermitente, que é a mais comum das porfirias agudas. 80% dos casos são provocados por aguda intermitente, e as duas porfirias agudas que podem dar sintomas cutâneos, que é a porfiria variegada e a coporfiria hereditária, que em geral são menos comuns do que a porfiria aguda intermitente. No entanto, em alguns países, como na África do Sul, a porfiria variegada é mais prevalente que a porfiria aguda intermitente, devido a um efeito fundador em que a mutação foi passada de geração em geração. O problema da análise das porfirias é que você exige muitos testes bioquímicos para poder definir o subtipo. Então, por exemplo, quando você tem uma suspeita, você pode fazer o teste rápido, que é o teste de Ehrlich. Ele pode indicar a presença de porfirilinogênio, e a partir daí você fazer a suspeita de uma crise aguda. Ele é um teste que pode ser feito ao lado do paciente, sai super rápido, em 15 minutos. Mas o teste que realmente nos ajuda a definir melhor o diagnóstico é a dosagem quantitativa em urina de 24 horas do ALA e do PBG. A parte só que aqui eu não consigo definir qual é o subtipo, se é aguda intermitente, variegada, coporfiria hereditária ou a mais rara, que é a ALAD. Para isso, eu acabo precisando utilizar uma combinação de testes de porfirina no plasma, para ver o pico plasmático, de porfirinas eritrocitárias, às vezes de porfirinas urinárias também, para definir a coporfiria
hereditária versus a porfiria variegada, além de porfirinas fecais, para confirmar qual porfiria hereditária, e muitas vezes eu posso usar o teste enzimático da PBG-deaminase para confirmar o diagnóstico de aguda intermitente, quando os metabólitos eles são mais confusos, ou para fazer o segmento ou investigação de pacientes assintomáticos ou parentes próximos de pacientes sintomáticos que podem ser portadores da mutação. E eu também posso dosar a atividade da ala, mas como ela é tão rara, a gente quase nunca faz isso. Vejam quantas etapas bioquímicas são necessárias para definir um subtipo. No passado, a gente acabava não definindo muito, ficava como porfiria aguda, mas nós conseguimos uma verba, através da Associação Brasileira de Porfiria, para fazer a análise genética desses pacientes que até então não tinham diagnóstico genético, apenas o bioquímico ou apenas uma suspeita de porfiria aguda. É bom lembrar que mesmo o sistema de saúde, o SUS não incorpora ainda o teste bioquímico nem o genético para porfiria aguda, e os convênios, apesar de já ter a cobertura para o ALA e o PBG, ainda temos dificuldade de ter acesso ao teste genético. A ideia foi incluir esses pacientes baseado no database da Associação Brasileira de Porfiria e também os parentes em primeiro grau desses pacientes cujo diagnóstico bioquímico estava mais bem estabelecido, mas que ainda não tinham acesso ao teste genético. Então, nós avaliamos uma parte desses pacientes que já seguiam com a gente, 122 pacientes, em um período de 2 anos, que foi o período que a gente teve acesso ao teste genético. Nós incluímos todos os pacientes acima dos 16 anos, que eram pacientes que poderiam assinar o termo de consentimento e tinham sintomas. Agora, pacientes que tinham abaixo de 16 anos, crianças, mas que tinham sintomas, nós incluímos também, contanto que tivesse assinatura dos pais, autorizando a fazer o teste genético. A gente usou kits de suave bucal e saliva. Em alguns casos, fizemos também coleta de sangue, quando não conseguimos extrair o DNA ou não houve a quantidade ideal através de suaves. Aqui foram todos os genes incluídos nesse painel. Vocês vão perceber que havia genes também de porfiria cutânea. E por que isso? Pela praticidade, já que nós iremos fazer também esse mesmo projeto com pacientes com porfiria cutânea, o ideal é fazer um painel mais amplo. E também porque existem situações raras em que o paciente com porfiria aguda também possui mutação de um gene de porfiria cutânea, é o que nós chamamos de porfiria dual. Então é importante realmente ter um painel mais amplo possível. Bem, o resultado dessa análise mostrou que dos 122 pacientes avaliados, 80 possuíam mutação em algum dos genes de porfiria aguda intermitente. Claro que não foi surpresa que desses 80, 43, ou seja, a maioria eram mutações no gene da aguda intermitente. O que não, que para nós foi surpresa, a gente achava que ia ser mais ou menos 70 pacientes com a aguda intermitente. Na realidade, nós tivemos 31 com porfiria variegada. A porfiria variegada foi a segunda, o que acontece em outras coortes, mas não nessa proporção, com a proporção, digamos, não tão diferente da aguda intermitente. E esses pacientes, desses 31, apenas 2 apresentavam sintomas de pele. Então, isso já nos deixou bem claro que pacientes com porfiria variegada podem apresentar, majoritariamente, como sintomas neurológicos, sem necessariamente ter sintomas cutâneos. E o restante dos pacientes foram pacientes que tinham copa porfiria hereditária, e esses pacientes, nenhum deles tinham sintomas cutâneos. Então, isso é muito importante, porque às vezes o clínico espera que haja sintomas cutâneos do paciente e esses sintomas cutâneos não vão aparecer. Esses pacientes, inclusive, com variegada, alguns já tinham até relatório médico com o diagnóstico de aguda intermitente, mas baseado apenas no ALA e no PBG. Então, isso é importante, porque se a gente fosse sequenciar o gene da aguda intermitente, esse gene ia ser normal, e você não poderia, por exemplo, testar os parentes, porque você iria estar testando o gene errado. Então, a gente sempre recomenda, antes de você fazer o teste em parentes, você saber qual a mutação da família e pesquisar aquela mutação na família, ou pelo menos aquele gene naquela família. Detalhe, o teste bioquímico para pacientes que nunca tiveram crise pode ser completamente normal. Então, nós precisamos mesmo do teste genético. Não tivemos nenhum caso de porfiria dual, por isso que foi interessante fazer o painel, e não tivemos nenhum caso de chamado duplo, do homozigoto dominante duplo, né, o duplo homozigoto, que isso acontece quando você tem 2 mutações em gene de porfiria dominante, e geralmente são crianças que têm quadros clínicos muito graves, com leucoencefalopatia, neuropatia periférica grave, e inclusive malformação cerebral e deficiência intelectual. Essa foi uma das pacientes que estava com diagnóstico de aguda intermitente. Ela estava internada no hospital, com neuropatia periférica motora, sinais bulbares, e ela tinha uma urina escurecida que, a princípio, não foi valorizada, porque muitas dessas urinas em unidade de emergência são urinas mais escurecidas, e que ela ficou com esse diagnóstico, e a gente chegou a fazer o teste enzimático,
em alguns membros da família, porque o teste enzimático da gula intermitente ele é possível e ele não depende de sintomas clínicos, ao contrário do teste bioquímico com ALA e PBG. E, para nossa surpresa, os familiares foram normais e a gente imaginou que eles não eram afetados, estávamos enganados, porque na realidade ela não tinha gula intermitente. Então, por isso que não se deve, mesmo na gula intermitente, fazer o teste enzimático sem ter o estudo genético. Quando foi feito o estudo genético, vimos que ela tinha mutação no PPOX, foi investigado outros membros da família e, para nossa surpresa, quase todos eram portadores da mutação e não tinham sintomas. Se a gente tivesse baseado no teste enzimático, podemos ter perdido esse diagnóstico. Só tivemos uma variante no gene da ALAD, o que já era esperado, e não era causador do fenótipo, porque na realidade já tínhamos uma mutação patogênica no gene da variegada. Então, nós confirmamos que a ALAD realmente é rara, inclusive em nossa população, e que foi encontrada apenas uma variante que não causava doença, que por ser recessiva, ao contrário das outras dominantes que basta um alelo mutante, aqui um alelo mutante ele não provoca doença, tem que ser mutações bialéricas. Encontramos alguns casos de VUS, ser um variante de significado incerto, em que ainda não está na literatura descrita aquela mutação, em 3 pacientes que não eram de famílias diferentes, e esses VUS foram vistos no gene PPOX. Só que a gente acabou definindo como patogênico, porque esses pacientes tinham aumento do ALA do PBG. Essa, inclusive, é a beleza de você combinar teste genético com teste bioquímico, porque o que seria inicialmente um VUS, com o teste bioquímico, você já valida esse VUS, ele já vira uma mutação patogênica. Você já acredita que mais e mais essa combinação de genômica com teste bioquímico vai nos ajudar a definir os quadros. Inclusive, estão surgindo painéis genéticos que já englobam o teste bioquímico, e que isso vai ser muito importante para uma definição mais rápida do diagnóstico e validação de variantes de significado incerto. No geral, esses pacientes todos que tinham aumento do ALA e do PBG, eles tinham algum tipo de mutação patogênica. Então, prova que o bioquímico é importante e que todos que tinham bioquímico caracteristicamente alterado, eles tinham realmente ou variante patogênica ou, como nesse caso, uma variante de significado incerto. Ou seja, o bioquímico ajuda a triar muito bem os pacientes. No entanto, a gente teve pacientes em que não houve, o 122, né? A gente teve 80 positivos, então tivemos pelo menos 42 pacientes que não tinham nenhuma variante, nenhum dos genes de porfiria aguda. E por que eles foram incluídos? Porque eles tinham o teste do ERG positivo, que é um teste qualitativo. Da parte das crianças, né, apenas das 8 crianças testadas, apenas 2 mostraram mutação, e dessas 2 eram no gene da porfiria aguda intermitente. Curiosamente, as crianças tinham ALA e PBG normais, né, a gente falou que todos tinham aumentado, mas aqui seriam todos adultos, e é interessante que nas crianças isso acontece por quê? Porque a validação dessas curvas de ALA e PBG foram feitas para adultos, né? A gente não tem essas curvas para crianças, a gente usa dos adultos para crianças. Embora alguns mostrem que isso não faz variação, a gente já teve mais de um relato de casos mostrando que é possível ter a mutação do gene da porfiria aguda intermitente em criança e não ter o bioquímico alterado e a criança ser sintomática. Mas dos 8 que tinham essa hipótese, na realidade apenas 2 tiveram realmente a mutação. Então, na maior parte das vezes em criança, dor abdominal recorrente pode ter uma outra causa genética, é mais frequente que ter uma outra causa genética, mas pode ser porfiria aguda. Então, vocês devem testar. E nesse caso, talvez o melhor modelo de testagem seja não só apenas fazer o bioquímico, mas já fazer o genético ao mesmo tempo, porque a gente sabe que isso pode acontecer. E por que esses pacientes tiveram esses com o PBG, o teste ERG positivo, não tiveram mutação? Eram casos quando você já tinha um teste quantitativo do ALA do PBG feito, esse teste quantitativo não mostrou alteração. Não tinha um aumento de ALA e PBG quantitativamente, mas tinha uma alteração no ERG. Porque o teste de ERG, ele é um teste chamado teste rápido, ele é um teste muito importante, pode ser feito em qualquer hospital, requer urina fresca. Ele é um teste que não foi feito inicialmente para porfiria aguda. Ele foi feito para você detectar metabólitos de triptaminas e ergoloides, e era um teste muito utilizado para pacientes que usavam LSD nos anos 70, certo? Ele também pode dar positivo para quem usa ópio e qualquer outra substância que tenha triptofano, inclusive piritoxina e alguns suplementos vitamínicos. Então, é um teste que dá muito falso positivo, como também pode dar falso negativo em casos em que a urina é coletada sem ser protegida contra a luz. E por quê? E como é que você sabe que é o polvo bilogênio? Aqui seria essa é a urina do paciente com dor abdominal. Quando a gente põe um reagente de Ehrlich, você muda a cor da urina, só que você muda a cor da urina para ficar uma cor homogênea.
E esse teste tanto pode ser positivo para porfirinogênio quanto urobilinogênio. Nesse caso aqui, você vê que tem duas fases. Então, aqui não é apenas o teste de Ehrlich. Aqui é o que a gente chama de teste de Watson-Schwartz, que ele separa o PBG do urobilinogênio. Então, só para mostrar, o teste de Ehrlich seria até essa fase aqui. Então, vamos supor, se você põe um reagente de Ehrlich e a urina não muda de cor, você já sabe que, por exemplo, não tem nem urobilinogênio nem porfirinogênio. É pouco provável que seja uma porfiria aguda hepática. Pode até ser, mas porque, às vezes o problema foi como a amostra foi coletada. Mas isso já desfavorece um pouco o diagnóstico. Se é positivo, não está fechado o diagnóstico. Quer dizer que pode ser, porque o teste do Ehrlich não diferencia o que é o porfibrinogênio do urobilinogênio. Ele é positivo para os dois. Então a gente tem que colocar uma segunda reação, que foi a ideia do Watson-Schwartz, em que a gente põe o clorofórmio, e o clorofórmio ele separa o PBG que fica embaixo e o urobilinogênio que fica, o PBG que fica acima e o urobilinogênio que fica abaixo. E aí você pode falar assim, aqui foi positivo para os dois, pode ser uma porfiria aguda intermitente. Se em cima não tivesse mudado a cor e tivesse ficado só embaixo, não deveria ser porfiria aguda, deveria ser alguma doença hepática ou alguma metabolização de algum medicamento que deu a alteração do urobilinogênio, certo? Então isso é muito importante ter essa ideia. Em geral, numa crise de porfiria aguda, você tem as duas fases positivas, mas você pode ter, mas a fase que define a doença mesmo é essa de cima. Quando você faz só o Ehrlich, você não consegue diferenciar. Então, nossa teoria para esse monte de casos que tinham o Ehrlich alterado e que não encontrou a mutação, e que já tinham ALO e PBG, digamos, quantitativamente sem alteração, é que podem ter sido casos assim, que tinha uma outra doença hepática, algum problema de metabolização, que dava o Ehrlich positivo, mas que, como não era feita a segunda fase, não dava para saber se era positivo para o PBG ou para o UBG, né, a urobilinogênio. Então é bom lembrar disso daí. Em conclusão, esse foi o nosso primeiro relato de um estudo envolvendo os 4 agentes de porfiria aguda. Havia um estudo prévio nos anos 90, mas só avaliando o gene agudo intermitente. Mostra que o sequenciamento de nova geração ele é muito eficiente em mostrar vários genes ao mesmo tempo, de analisar vários genes ao mesmo tempo, o que aumenta a velocidade de detecção e de resultado genético. E é bom lembrar que nós tivemos muitos casos de porfiria variegada, até, digamos, modificando um pouco a expectativa da literatura. Por isso que é importante fazer estudos genéticos em nossa população, para compreender o que realmente é prevalente na nossa população. Então, esse estudo ele aumenta realmente a nossa compreensão da heterogeneidade genética da porfiria aguda intermitente, mostra que o teste bioquímico ele é importante, mas muito importante no paciente com sintomas, mas ele já não é tão eficaz ou tão específico no paciente, no parente do paciente que nunca teve sintomas. Aí o teste genético ele é inegavelmente superior. Encontrar variante de significado incerto é parte desse novo universo agora, chamado de nova geração, mas quando você combina com o teste bioquímico, você pode ajudar a transformar o que é uma variante de significado incerto em uma mutação patogênica, quando você tem um marcador bioquímico sólido com alteração. E é importante que o diagnóstico correto ajuda não só no manejo do paciente, mas permite também um aconselhamento genético familiar, ainda mais numa condição em que muitos podem ser portadores assintomáticos e, quando expostos a um agente porfinogênico, podem desenvolver uma crise muito grave pela primeira vez em qualquer faixa etária. Muito obrigado.